Estou vendo os irmãos rindo ali um para o outro. Tem que rir, meus irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 15:13 que um coração alegre ele aformoseia o rosto. Dê um sorriso para o seu irmão em nome de Jesus. Aleluia. Fiquemos de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia. Livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Não pôde estar conosco nesta noite, mas deixou a paz para a igreja e para também os visitantes. Tem alguém nos visitando nesta noite? O irmão ali. Como é o nome do irmão? Will. Deus abençoe o Will. Tem mais alguém nos visitando nesta noite? Amém, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo Marcos escreveu, capítulo 2 e o versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor, na tradução que eu tenho aqui: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde Jesus estava. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Verso 5 diz assim: observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os teus pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico. Verso 11 diz: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Verso 12, para encerrar, diz: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos que estavam glorificando a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. E você diz amém. Ainda de pé, curve sua cabeça, feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo, usa o teu servo, em nome de Jesus. Se assente em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um acontecimento histórico, diante de algo que já foi profetizado há muitos anos atrás, de um avivamento. E isso já começou. É tanto que a gente vê em alguns lugares lá fora que isso já tem acontecido, já tem se aumentado de uma forma grandiosa. E já tem muitas pessoas que não estão conseguindo nem entender. Muitos estão criticando, achando que é algo psicológico, que é algo, uma emoção que está acontecendo. Mas enquanto muitos acham que é uma emoção, a igreja crê que Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele se prepara há 30 anos para um ministério de apenas 3 anos e alguns dias. E nessa trajetória dessa preparação do Senhor Jesus, ele passa por muitos percalços, passa por muitas situações. A Bíblia diz que enquanto ele era pequeno, no capítulo 2, no Evangelho segundo Lucas escreveu, a Bíblia diz que certo dia o Senhor Jesus ele vai para a festa de Jerusalém,
com seus pais, para ali ele poder adorar a Deus no templo, ainda quando menino. A Bíblia diz que Jesus ele tinha cerca de 12 anos de idade, quando ele vai para essa festa da Páscoa em Jerusalém. E a Bíblia diz que, chegando lá na festa de Jerusalém, ali eles comemoram a festa, eles adoram a Deus, eles louvam ao Senhor, e ali chega o momento deles retornarem para casa. A Bíblia diz que, enquanto eles estão caminhando para casa, caminho de um dia, Maria começa a observar e ver que Jesus não estava presente naquela espécie de romaria, porque o povo estava seguindo a pé, voltando para as suas casas. E a Bíblia diz que eles procuram por Jesus e não encontram Jesus. Procura o menino e não acha o menino. Pergunta, eu acredito que pergunta ao pai de João Batista, Zacarias. Pergunta a Zacarias, vocês viram Jesus? Não vimos Jesus. Pergunta a Isabel, a mãe de João Batista, vocês viram Jesus? Também a gente não viu Jesus. E ali eles começam a ficar desesperados, procurando o menino Jesus, porque eles sabiam que Jesus era algo valioso, que Deus colocou nas mãos dele. E ali eles começam a procurar, só que não encontram o menino. E a Bíblia diz que depois de um dia caminhando, eles voltam para Jerusalém novamente. E quando eles chegam em Jerusalém, Jesus está lá no templo, discutindo religião, conversando de religião com os doutores, com os mestres da lei, com os fariseus. E ali a Bíblia diz que eles ficaram admirados com o conhecimento que Jesus tinha. Ainda menino, Jesus já tinha conhecimento, que fazia pergunta àqueles homens, e aqueles homens ficavam pensativos, não queriam responder. E ali eles ficavam, quem é esse menino? O que é que esse menino tem? Que sabedoria é essa que esse menino tem? A Bíblia diz que eles ficaram estupefatos com tanta sabedoria do menino Jesus. Só que quando Maria chega até Jesus, ela diz, meu filho, a gente te procurou tanto, por que tu fizeste isso conosco? E a Bíblia diz que Jesus respondeu para ela, mãe, não sabia que eu estava cuidando das coisas de meu pai? Eu acho interessante que a resposta que Jesus dá para sua mãe é que ele está mais preocupado com as coisas de cima do que com as coisas de baixo. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, o que é que você tem se preocupado? Onde é que está a sua preocupação? Você tem se preocupado mais com a sua salvação? Ou é com a sua conta bancária? Ou é com seus dividendos, com seus bens? Com o que é que você tem se preocupado mais? Será que é com a sua saúde? Ou se é com a sua salvação? Ou será que é com as coisas do alto? A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, no versículo 33, que nós devemos buscar primeiramente as coisas do reino, as coisas de cima, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Mas você precisa se preocupar com as coisas de Deus, porque Jesus estava se preocupando com as coisas de Deus naquele momento. É tanto que ele responde à sua mãe, e a sua mãe ela diz, tudo bem Jesus, eu entendo você. E a Bíblia diz que eles retornam para Belém, onde eles moravam. E a Bíblia diz que Jesus voltou para lá, porque Jesus era obediente. E aqui eu quero falar mais uma coisa para você. Jesus ele tinha 12 anos naquele momento. Jesus sabia que ainda não era o momento dele se apresentar. Por mais que ele tivesse sabedoria, por mais que ele fosse inteligente, por mais que ele estivesse preparado como Deus, mas ele sabia que ainda não era o tempo de ele se apresentar. Por quê? Porque havia um tempo que Deus tinha determinado. Eu quero dizer para você nesta noite que há um tempo determinado de Deus trazer para a tua vida aquilo que você tanto espera, mas você precisa esperar no tempo de Deus, porque no tempo de Deus aquilo que era inesperado vai acontecer. No tempo de Deus aquilo que você achava que não ia acontecer vai acontecer, mas é no tempo dele. Tem um versículo que eu tenho falado muito para os irmãos aqui, que se encontra lá em 1 Pedro capítulo 3 versículo 8, que há um princípio que a igreja não pode esquecer de jeito nenhum, é que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. No tempo determinado Deus vai se levantar do seu trono e vai abrir a porta que você precisa. No tempo determinado Deus vai se levantar do trono e vai dizer, meu filho, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor esse tempo todo, e chegou o tempo de eu trazer para a tua vida aquilo que você precisa, mas você precisa esperar. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga, meu irmão, espere no Senhor. Espere no Senhor, porque no tempo determinado Ele vai trazer sobre a tua vida, mas você precisa estar esperando. Quando a gente fala de esperar, a gente fala de confiar. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem crendo nele para sempre. Você que neles, dê glória ao Senhor. Capítulo 2, meus irmãos, que nós lemos, no qual Marcos escreveu. O varão, bota a hora aqui, por favor, para mim. Que Marcos escreveu no capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, ele passou um momento em oração e os discípulos ficaram procurando por Jesus.
Eles procuraram e chegou um momento que eles encontraram Jesus. E a Bíblia diz que quando se encontraram, eles partiram e foram para Cafarnaum. E quando Jesus chegou em Cafarnaum, Jesus entrou na sua casa, porque Jesus agora estava morando em Cafarnaum. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou dentro da sua casa, um saiu anunciando para o outro: ó, Jesus está aí. É mesmo, vamos lá na casa de Jesus. Então partiram e foram para a casa de Jesus. E a Bíblia diz que chegou um certo momento, presbítero Josafá, que tinha tanta gente na casa de Jesus que não tinha condição nem de ninguém chegar na porta. Se Jesus estando dentro da casa, ele não conseguia sair, porque tinha muita gente naquele lugar. Imagina uma multidão rodeando a sua casa. Imagina uma multidão rodeando a casa de Jesus. Imagina uma multidão rodeando Jesus ao ponto de que eram tantas pessoas e que muitas pessoas que estavam ali, cada um tinha uma petição, assim como cada um de nós aqui nesta noite. Cada mente que chegou aqui, cada coração que chegou aqui tem algo para apresentar a Deus. Assim também era a multidão que estava lá em Cafarnaum. E a Bíblia diz que naquele momento, aquelas pessoas que estavam naquele lugar, cada um que estava com a sua petição, uma estava atrás de cura, outro estava atrás de uma porta de emprego, outro estava atrás de uma libertação, outro estava atrás de um milagre, mas cada um daqueles tinha um para pedir algo a Jesus. E eu acredito que Jesus ficou olhando para aquele povo e começou a pregar, porque quem chegava perto de Jesus, Jesus tinha uma mensagem para entregar, uma mensagem de vida, uma mensagem de salvação. Eu quero dizer para você nesta noite, se você veio aqui até este lugar, você veio receber uma mensagem de salvação para a sua casa. Você veio receber uma mensagem de salvação para a sua vida. Aí você diga: varão, mas você não sabe o que eu estou precisando, você não sabe o boleto que eu tenho para pagar amanhã. Eu quero dizer para você que muito mais importante é a sua salvação do que o seu boleto que você tem. Muito mais importante é a salvação que você precisa do que o milagre que você espera que aconteça na sua vida ou na vida de alguém. Muito mais importante é a salvação que você precisa, meu irmão. E Jesus estava olhando para aquele povo e começava a pregar para aquele povo. E a Bíblia diz que enquanto Jesus começava a pregar aquele povo, quanto mais ele pregava, mais gente chegava. E a Bíblia diz que tinha 4 homens que estavam naquela pregação, que estavam ouvindo o que Jesus estava pregando. Enquanto Jesus estava pregando a mensagem de vida, alguém sentiu no seu coração e disse: eu vou buscar o meu amigo que precisa de uma mensagem. Eu vou buscar o meu amigo que precisa de um milagre na sua vida. Eu não sei quem é o seu amigo que precisa de um milagre, que precisa que Jesus esteja perto dele. Mas enquanto eu estou falando aqui, eu acredito que tem pessoas que estão se lembrando de um amigo seu. Eu quero dizer para você, assim como aquele homem se lembrou do seu amigo e levou ele até Jesus, quantos de vocês têm trazido um amigo seu até Jesus? O avivamento está acontecendo lá do outro lado. Daqui a pouquinho vai chegar aqui, não vai demorar não, você vai ver. Mas quantos de vocês, e até de mim também, porque quando eu falo, passa primeiro por mim, temos trazido um amigo nosso até Jesus? A gente precisa trazer os nossos amigos para Jesus, meu irmão. Não adianta eu vir só aqui receber uma palavra de vida, uma palavra de vitória, e eu esquecer do meu amigo que está precisando de um milagre. Ainda que você olhe e diga: ô varão, mas é porque você não sabe que a terra lá do outro lado é difícil. Você não sabe que a terra lá do outro lado a gente fala para ele, mas parece que entra num ouvido e sai no outro. Assim também era comigo, meu irmão. Eu lembro que o Espírito Santo usou a irmã Leandra aqui. Ela me aperreou tanto, até que eu vim para a igreja. Mas por quê? Porque ela ouviu uma palavra e ela queria levar para um amigo. E aqui estou eu hoje. Vai ter amigos que você precisa levar uma mensagem, e vai chegar o tempo determinado que você vai dizer: valeu a pena eu insisti para que meu amigo estivesse aqui. Ei, vai valer a pena, meu irmão. Insista na vida do teu amigo, insista. Porque enquanto aqueles 4 homens estavam ouvindo aquela mensagem dentro daquele ambiente, eles se lembraram de um amigo. E a Bíblia diz que foram os 4, entraram em concordância e foram até a casa do amigo. Só que esse amigo, ele não podia se levantar. Esse amigo, ele não poderia sair do ambiente que ele está para ir até Jesus. Talvez se ele tivesse condições, talvez ele até ia. Mas ele estava impossibilitado. Só que aqueles 4 amigos, eles tiveram uma ideia que ninguém na vida daquele homem teve uma ideia como eles tiveram. Aquele amigo que era paralítico, eles pegaram aquela cama do amigo e foram até Jesus. Só que os levantes do inimigo começam a partir daí. Quando a gente se levanta para querer ajudar alguém, para querer trazer um benefício para a vida de alguém, para querer trazer algo de valor para a vida de alguém, o inimigo se levanta. Por quê? Porque Satanás sabe
que todas as obras que a gente fizer em prol do reino, o nome do Senhor vai ser glorificado e o dele não. E aí ele começa a se levantar. A Bíblia diz que naquele momento, que aqueles 4 amigos levaram aquele seu amigo para perto de Jesus, eles observaram que não tinha como entrar na casa, porque tinha muita gente naquele ambiente. Eles disseram: e agora, o que é que a gente vai fazer? Eu acredito que um para o outro começou a olhar e disse: agora a gente não tem como entrar, a gente fez todo esse sacrifício em vão, porque muitas vezes é o que o inimigo coloca na cabeça da gente: não fala não, não prega não, porque vai ser em vão, não vai para a igreja não, porque vai ser em vão, não dizima não, porque vai ser em vão, tu vai estar dando dinheiro ao pastor. Mas eu quero dizer para você, que quanto mais o inimigo coloca certa seta na tua mente, na tua cabeça, eu quero dizer para você que muito mais Deus vai fazer, se você dar um passo, se você tomar uma atitude, se você se levantar e dizer: ainda que você fale no meu ouvido, ainda que você queira colocar setas no meu coração, eu quero dizer para você, Satanás, que eu vou me levantar e eu vou ter uma atitude, e essa atitude vai mudar a minha vida. Sabe por quê? Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que tinha uma mulher que ela sofria de um fluxo de sangue. E aquela mulher, ela se levantou e ela disse: se estão dizendo que Jesus está por aí, eu vou lá e vou tocar, porque se eu tocar eu serei curada. A atitude daquela mulher fez ela receber o maior milagre da vida dela. Eu quero dizer para você que nesta noite, se levante, pregue para alguém, fale de Jesus para alguém, fale do amor de Jesus, fale da cruz para alguém, porque enquanto você fala, eu quero dizer para você que a semente, ela está sendo plantada no coração, e num tempo determinado essa pessoa vai entrar por essas portas. Talvez não seja aqui nessa igreja, talvez seja em outro templo, mas eu quero dizer para você que quando você vê ela pregando em outro lugar, falando de Jesus em outro lugar, eu quero dizer para você que você vai se sentir tão alegre, vai dizer: verdadeiramente valeu a pena eu falar de Jesus, verdadeiramente valeu eu pregar a mensagem da cruz, porque o que a gente precisa é isso. É muito bom, meu irmão, a gente dizer que vai receber, a gente ouvir dizer que vai receber uma chave, uma casa, um milagre, mas eu quero dizer para você, muito melhor é você ver alguém sendo transformado pelo poder da mensagem da cruz. Muito melhor é você ver alguém que vivia uma vida miserável, desgraçado, uma vida caída nas drogas, na prostituição, e você vê que aquela pessoa está sendo transformada, você vê que aquela pessoa está sendo regenerada pelo poder da cruz, meu irmão. É muito melhor, é muito mais gratificante, porque aqueles homens agora estavam recebendo os embates da vida, eles estavam diante das circunstâncias que se levantam diante da gente, e a gente diz: é melhor parar, é melhor não insistir não. Eu não sei o que é que você tem tentado nesses dias, mas eu quero dizer para você que se Deus está no negócio, insista, meu irmão. Insista. Porque aqueles homens olharam para si e disseram: eu tenho uma ideia. Vamos levantar ele até em cima da casa que Jesus está, e vamos abrir um espaço para que esse homem entre lá. Ei, se você começar a entrar nessa mensagem e observar o tempo que é dessa mensagem, os tetos de antigamente não eram como os tetos de hoje não, meu irmão. As casas de antigamente não eram como as casas de hoje. Naquele tempo o telhado era de palha. Naquele tempo o telhado não era um telhado favorável para que a gente pudesse subir e ficar lá firme, com firmeza, mas era um telhado que ele poderia se abrir a qualquer momento. Aqueles homens estavam sacrificando a sua vida. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você prega para Jesus, fala de Jesus para alguém, você está sacrificando também sua vida. Sabe por quê? Porque Satanás começa a te odiar cada vez mais. Satanás não aceita de jeito nenhum que você fale do amor de Deus para alguém, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que quanto mais você fala, mais o céu se abre e Deus começa a olhar para você e começa a dizer: meu filho, fique tranquilo, que poder nenhum das trevas vai se prevalecer sobre a tua vida, porque eu tenho um poder nas minhas mãos, e dizer: Satanás, é até aqui e não mais adiante. Eu quero dizer para você nesta noite, se você está falando de Jesus para alguém e os levantes estão grandes na tua vida, Satanás não vai prevalecer, mas o que vai prevalecer é a graça e o amor de Deus sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens chegaram naquele lugar, e ali começa abrindo um buraco no teto, Jesus pregando. Imagine você falando de Jesus para alguém, uma zoada. Imagine você pregando e um barulho no seu pé do vidro, porque era Jesus pregando e um buraco abrindo no teto. Só que Jesus sabia, porque ele era onisciente, ele era o próprio Deus. Ele sabia que aqueles homens estavam fazendo um impossível acontecer. E enquanto aqueles homens estavam abrindo aquele buraco no teto, Jesus estava só sondando o coração do povo que estava ali ouvindo a mensagem. E a Bíblia diz que agora os doutores da lei começaram a observar: que é esse homem? O que estão querendo fazer agora? Estão abrindo um buraco no teto, o que estão querendo fazer?
Porque quando Jesus está no ambiente, meu irmão, às vezes a gente faz coisa impossível, coisa que a gente nem pode. Por quê? Porque a gente quer estar cada vez mais perto dele. A gente quer receber cada vez mais da essência que ele tem para dar. A gente quer receber cada vez mais da virtude que ele tem para compartilhar conosco. E aqueles homens sabiam que Jesus tinha algo para dar para aquele paralítico. E eles abriram um buraco no teto e desceram um paralítico naquele ambiente. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles homens e disse: meu Deus do céu, que fé é essa? Esses homens estão de parabéns. Jesus começou a olhar para aqueles homens, para o presbítero Manuel, e começou a observar a atitude daqueles homens. Eu imagino Jesus olhando e dizendo: esses homens precisavam de um milagre, mas eu fiquei admirado com a atitude desses 4 homens que trouxeram ele até aqui. Jesus fica admirado quando a gente fala dele para alguém, e ainda mais quando a gente traz alguém para esse ambiente, porque é num ambiente de adoração que tem a palavra, é nesse ambiente de adoração que tem renovo, é nesse ambiente de adoração que Deus ele tem aquilo que você precisa. E a Bíblia diz que quando aqueles homens desceram naquele lugar, começou-se um fuxico, um falatório. Jesus começou a sondar o coração daqueles homens da lei que estavam agora falando: o que é que Jesus vai fazer? Eu quero só ver o que é que ele vai fazer agora. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus olhou para aquele homem e disse: estão perdoados os teus pecados. E eles começaram a dizer: quem é esse? Que Jesus acha que ele é? Ele acha que é Deus, é? Para ele estar perdoando o pecado desse homem? Jesus sabe o tanto que esse homem já pecou para ele estar nessa situação. Jesus sabe o tanto que esse homem já errou para ele estar na situação que ele está hoje. Porque muitos olham para você e acham que a sua vida está desse jeito devido aos teus pecados. Muitos olham para você e dizem: está vendo a situação que você está vivendo? Está vendo o jeito que você está? Está vendo que Deus não vai dar nada a tu, rapaz? Porque tu já errasse tanto, tu já pisaste tanto errado. Está vendo que você não consegue liberar o perdão? Está vendo que você não vai receber? Mas eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Não tem impossível para Deus, meu irmão. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o teu coração é bom. Ele sabe que muitas das vezes você faz errado, mas as tuas intenções são boas. E ele começou a olhar para aquele homem. E ele disse: perdoados estão os teus pecados. E ele viu que o coração daqueles homens, dos doutores da lei, estava cada vez mais perverso. E ele disse, olhou para os fariseus e disseram: o que é mais fácil, eu olhar para ele e dizer: estão perdoados os pecados dele? Ou eu dizer para ele: levanta e anda? E aqueles homens ficaram sem resposta, porque para Jesus, diante dos nossos questionamentos, a gente não tem resposta. Você lembra de Jó? Quando Jó começou a questionar contra Deus, ele ficou sem resposta. Talvez você não se lembre de Jonas, no capítulo 4, quando Jonas começou a falar do povo de Nínive. O livro de Jonas, ele termina com interrogação, porque Deus faz uma pergunta para Jonas e Jonas não tem resposta. Diante das coisas de Deus a gente não tem resposta. Diante dos feitos de Deus com a vida da gente ou com a vida do nosso próximo, a gente não tem resposta, não tem explicação, porque Deus é Deus. E Jesus disse: perdoados estão os pecados dele. Só que Jesus sabia que aquele homem não precisava somente dos pecados dele ser liberto, porque aqueles homens levaram o amigo até a presença de Jesus, porque eles não aceitavam a situação que aquele homem estava vivendo. Assim também a gente não aceita a situação que muitas vezes alguns de nossos irmãos vivem. Mas Jesus estava dizendo: eu quero libertar ele, é do pecado que ele vive, ou do pecado que aprisiona ele, ou daquele processo que ele está sendo opresso. Eu quero libertar ele disso. E os amigos estavam queimando no peito dele, dizendo: Jesus, ele precisa do milagre, ele precisa andar, liberte só ele do pecado. Não, Jesus. Porque muitas vezes a gente quer trazer alguém para a igreja que está sofrendo algo sentimental, e a gente está dizendo: vou levar você para a igreja para que Jesus apresente um varão, uma varoa. Mas eu quero dizer para você, primeiro Jesus quer libertar. Eu vou levar você para a igreja porque esse algo espiritual que você vive financeiramente não é de Deus. Mas Jesus está dizendo: primeiro eu quero libertar ele, para que depois eu possa trabalhar no financeiro dele. Talvez você se preocupe com alguém que vive um casamento terrível, os filhos não respeitam os pais também não dialogam com os filhos. Você está dizendo: eu vou levar para a igreja, para que lá na igreja ele ouça uma palavra, para que ele comece a mudar os seus pensamentos com os seus filhos ou com a sua família. E Jesus está dizendo: eu quero tratar primeiro a família, porque Jesus primeiro ele quer tratar algo que está dentro, para que depois ele venha tratar algo que está fora. Primeiro Jesus quer tratar o nosso interior. Primeiro Jesus quer mexer com algo que está dentro de nós.
Porque a Bíblia diz que é do nosso coração que provém as fontes da vida. A Bíblia diz que é do nosso coração que provém as nossas atitudes, as nossas intenções, vem a partir do nosso coração. E como é que um coração angustiado, entristecido, vai trazer algo para fora que está bom? A palavra do Senhor fala lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, dos frutos do Espírito, que é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão e domínio próprio. Só que os frutos do Espírito, ele não vem de Deus para a gente, ele vem de dentro da gente para fora. E eu pergunto para você nesta noite, como é que você tem utilizado os frutos do Espírito? Talvez você fique da cabeça baixa, pensando e dizendo: eu queria que fosse outra mensagem. Meu irmão, eu também queria que fosse outra mensagem. Quando eu recebi a oportunidade que eu iria trazer a mensagem nesta noite, eu disse: Senhor, o que é que eu vou falar para a igreja? O que é que eu vou dizer para os irmãos, para o Senhor? O que é que eu vou dizer, meu Deus, para a igreja, para o povo? E Jesus começava a falar comigo e dizer: meu filho, o que é que adianta eu abençoar o povo, dar uma chave de um carro a um povo, dar uma chave de uma casa a um povo, mas muitas das vezes o coração do povo não está de uma forma que eu estou me agradando. Jesus primeiro quer tratar o nosso coração. Talvez aqui tenha mais crente do que alguém que não está na presença de Deus. Mas será que você, crente, tem andado de uma forma que Deus se agrade? Talvez você, crente, tenha andado de uma forma que Deus olhe para você e diga: meu filho, verdadeiramente você está fazendo aquilo que me compraz. Será que Deus tem dito isso para você? Que Deus tem perguntado isso de mim. E eu tenho me cobrado todos os dias. Não adianta a gente viver de uma forma que a gente acha que está fazendo tudo certo, mas a gente precisa viver pautado nas Escrituras. A gente precisa transferir amor para o nosso próximo. A gente precisa transferir amor para aquele que está perto da gente. Porque aqueles 4 homens estavam preocupados com a situação que aquele amigo dele estava vivendo. E eles levaram alguém que estava precisando de uma libertação para Jesus. E Jesus concedeu a libertação. Só que Jesus olha para ele e diz: ele não precisa somente de uma libertação, mas ele também precisa de algo físico. Ele precisa de um milagre no seu exterior. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, enquanto Jesus trabalha no interior de alguém da sua casa, ou talvez no seu interior também, Jesus está fazendo você viver um milagre sobrenatural que você precisa. Talvez você diga: Senhor, não tem como eu viver aquilo, não tem como eu viver assim ou assado, não tem como chegar a essa bênção na minha mão. Eu quero dizer para você que Deus, ele faz abrir um buraco no teto para que você receba o milagre que você precisa. Mas você precisa acreditar, você precisa esperar, você precisa confiar nele, porque num tempo determinado ele vai fazer. Mas você precisa exalar o amor dele para quem está perto de você. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo pensa como Cristo pensa. A mente de Cristo, ela se sensibiliza como Cristo também se sensibiliza. Mas a gente precisa exalar esse amor. Quando eu estava observando o que estava acontecendo lá fora, a mensagem que foi pregada foi uma mensagem muito simples. Não foi uma mensagem pentecostal como a gente está acostumado a viver, a ouvir. Foi uma mensagem no qual o pastor daquele ambiente, ele só falava de amor. E eu comecei a olhar: como é que uma pessoa falando somente de amor fez os irmãos estão lá cerca de 5 dias direto, adorando de dia e de noite? Por quê? Não era um pregador dizendo: você vai receber uma chave. E receber chave é bom, meu irmão, é bom. Receber bênção de Deus é bom. Pode perguntar ao presbítero Josafé, ele está andando numa moto zero aí, pergunta a ele se não é bom. É bom, meu irmão, é bom. Mas melhor ainda é a gente ter o nosso coração grato diante de Deus. Ei, aquele povo estava lá só indo para aquele ambiente, se ajoelhando e pedindo perdão a Deus. E a mensagem que foi pregada está escrita lá em Romanos 12, bota aí, varão. Romanos 12, verso 9. É uma mensagem simples, meu irmão. É uma mensagem muito simples. Veja o que diz: o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Foi essa mensagem que está sendo pregada lá, que deu pontapé para o avivamento que está acontecendo lá. Será que essa mensagem repentina que Deus colocou no meu coração é para que alguns de nós comece a praticar esse amor que Ele tanto quer? Porque o que traz o avivamento não é o marchar, não é o rodar, não é o pular, mas é o nosso coração se abrir e reconhecer que nós somos falhos, que nós dependemos de Deus. O que traz o avivamento para a nossa vida é a gente entender que sem Deus a gente não é nada, que a gente precisa pedir perdão a Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que nós pecamos por ato, por omissão e por pensamento. Nós somos pecadores, meu irmão, mas somos diferentes. Nós não vivemos na prática do pecado. Tem gente que está lá fora, que está vivendo na prática do pecado. Nós não, nós erramos sim,
mas logo voltamos e pedimos perdão a Deus. E é isso que os irmãos lá fora estão fazendo. E é isso que eu quero trazer para você aqui nesta noite, essa reflexão, para que você abra o seu coração e não diga que você é um super crente, que você suporta todas as adversidades, porque Paulo disse que todas as coisas ele pode em Deus. Ele pode todas as coisas no Senhor. É em Cristo que nós podemos todas as coisas. E é isso que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Abra o seu coração, porque Deus ele quer trabalhar em você, para que Ele comece a trabalhar através de você. Você crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, no versículo 9, esse que foi falado. Essa mensagem de Roma é uma mensagem simples, porque o que Paulo estava ensinando para os irmãos de Roma é que os irmãos deveriam amar mais aos próximos, que eles deveriam cuidar mais dos próximos irmãos, daqueles que estavam perto dele, porque o nosso próximo é quem está perto da gente. Aí você acha que o próximo é somente quem é sua família? Não, se você está no mercado, o seu próximo é aquele que está lá na sua frente, do seu lado, quem está perto de você é o seu próximo. A Bíblia diz que nós somos vigiados 24 horas. Nós somos rodeados de uma nuvem de tão grande testemunha. Seja qualquer atitude que você estiver fazendo, você está sendo rodeado. Mas eu quero dizer para você que você precisa exalar o amor de Cristo para outras pessoas. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão? Eu sou crente porque eu creio em Deus, mas que não é cristão, que não tem uma aliança com Jesus ainda. Tem alguém no nosso meio? Existe um homem que ele pintou um quadro. E esse homem, nesse quadro que ele pintou, ele colocou uma porta dentro do quadro. E nessa porta ele colocou uma maçaneta somente para o lado de dentro. E quem passava via aquele quadro e ficava se perguntando: por que essa pintura que você fez uma porta entreaberta e a maçaneta somente para o lado de dentro? E alguém chegou para ele, fez essa pergunta e ele disse: é porque esse coração, essa porta aí é a porta do seu coração. Só quem abre essa porta é quem está dentro. Quando você está num relacionamento, que você deixa alguém entrar na sua vida, é porque você abriu a porta do seu. A gente precisa abrir a porta do nosso coração para Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está perguntando para alguém nesta noite: meu filho, você quer abrir a porta do seu coração para que eu entre nesta noite? Tem alguém que quer abrir a porta do seu coração para que Jesus venha entrar e venha transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha e de todos os outros que estão aqui, da grande maioria? Tem alguém nessa noite? Se tiver alguém, levante a mão em nome de Jesus. Que Deus lhe conceda outra oportunidade. Eu quero passar a oportunidade para o presbítero Josafá. Ele estará orando e encerrando este trabalho.